A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Eu quero estar respondendo uma pergunta de um colega que me fez, ele é ímpio, a respeito de... Ele me perguntou se uma pessoa sem religião, se ela pode ser salva. Irmãos, vamos estudar a Bíblia para que nós possamos aprender. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus pode ser salvo sem religião. Mas agora você está ouvindo as palavras de Deus. Você tem conhecimento sobre a Bíblia. Você não pode escapar de dar conta no juízo final. Porque chegou aos seus ouvidos e pensamento o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que você está me perguntando, irmão. Agora, as pessoas que nunca ouviram as palavras de Deus, eles não têm conhecimento sobre a Bíblia, mas se eles vivem honestamente, pode ser salvo sim, mais do que os que conhecem e não praticam. As pessoas que nunca ouviram falar de nosso Senhor Jesus Cristo, mas vivem honestamente, fazendo as coisas corretas, a chance deles sem religião de ser salvo é muito maior do que daqueles que se diz que conhecem a Cristo e não praticam os seus mandamentos. Vamos ler em 2 Pedro 2,21. 2 Pedro 2,21 está escrito: porque melhor lhe foro não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviasse-se dos santos mandamentos que lhe foram dados. Tem pessoas que receberam os mandamentos de Cristo e não guardaram. Agora, uma pessoa que alega que é cristão e não obedece os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa que não conhece a Cristo é melhor. Uma pessoa que se diz ser cristão e não guarda os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e tem outra pessoa que não conhece a Cristo, mas que pratica a lei sem conhecer a lei, ele é muito melhor do que a pessoa que se diz cristão e não obedece. Em Romanos 2,13, vamos ler. Romanos 2,13. Está escrito: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tem pessoas que só ouvem a lei, mas não obedecem à lei. 2,13. Porque os que ouvem a lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei há de ser justificados. Mas os que serão salvos são os que praticam a lei. Agora, ouvir a lei e não praticar serão condenados. Mas os que não conhecem a lei, mas praticam a lei, serão salvos. Romanos 2,14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Porque quando os gentios que não têm lei, eles não têm lei, porque eles nunca ouviram a lei. Eles não têm conhecimento da lei. Os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei. Eles, embora não tendo lei, para si mesmo são lei,
Agora, eles serão justificados diante de Deus. Por quê? Eles não têm conhecimento da lei, mas fazem por natureza as coisas da lei. Eles têm maior chance de ser salvo do que os que conhecem a lei e não faz o que está na lei. Uma pessoa que se diz conhecer a lei e ele não obedece, não pratica a lei, e tem outra pessoa que não conhece a lei, mas por natureza ele faz a lei sem ele conhecer ela. Então a chance daquele que não é da igreja, mas que praticam a lei de Cristo sem ele conhecer, a chance dele ser salvo é muito maior do que de uma pessoa que se diz ser cristão, que conhece a lei e não pratica. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, uma pessoa, um cristão, que sabe que uma pessoa tem fome e ele tem comida, e uma pessoa bate na porta dele pedindo a ele um prato de comida. Ele sabe que a lei de Cristo nos ensina que nós devemos amar nosso próximo e dar comida àquele que tem fome, água àquele que tem sede. E esse cristão, quando um ímpio bate na porta dele pedindo um prato de comida e ele tem comida, ele não dá a comida para aquele necessitado. Na lei nos ensina que nós devemos dar. Aí essa pessoa bate na casa de um ímpio, de uma pessoa que não conhece a Deus. E lá uma pessoa dá para ele um prato de comida, se ele estiver precisando de roupa, a pessoa dá a roupa para ele se vestir. Aquela pessoa que é ímpio está fazendo a lei por natureza. E o que se diz ser cristão, que conhece a lei, não está praticando. Então a chance daquele que é ímpio, que está praticando a lei sem o conhecimento de ser salvo, é muito maior do que o cristão que sabe que tem que obedecer a lei e não obedece. Então, irmão, essa é a resposta da Bíblia para a sua pergunta. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.